Olá, muito boa noite a todos que nos assistem aqui nas transmissões virtuais das palestras da Seara de Jesus. Bom dia também, boa tarde para quem não assiste no dia em que a palestra é lançada, mas de qualquer forma eu vou pedir a todos que neste momento se envolvam com boas vibrações, com bons pensamentos, para que possamos refletir juntos sobre a lição do capítulo do livro Busca e Acharás, ditado nesse capítulo por André Luiz e escrito, psicografado por Emmanuel. Esse livro traz mensagens assinadas por Emmanuel e por André Luiz. A lição de hoje, trazida por André Luiz, pelo espírito André Luiz, tem como título Experimente Hoje. É um texto relativamente curto, mas a gente sabe que muitas vezes são poucas palavras que trazem grandes lições. E na de hoje não é diferente. O título de hoje, traz uma reflexão para que possamos compreender e colocar em prática aquilo que nós muitas vezes queremos alcançar e colocamos tão distante de nós, como aquilo que a gente gostaria muito, mas que aparentemente parece tão difícil, tão longe, um sonho inalcançável, e talvez a nossa felicidade, a alegria que a gente busca, o que a gente às vezes espera do outro, pode estar mais próximo do que a gente imagina. Então, o capítulo traz como primeira frase, assim, agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Então, podemos traduzir isso como sempre começar essa frase com experimente hoje. Então, vamos experimentar hoje, agradecer a Deus a vida que a gente tem, o corpo que a gente tem, porque é a ferramenta que Deus nos ofereceu para seguir nessa vida. E é o que a gente precisa. Existem pessoas que são mais altas, mais baixas, pessoas mais magras, pessoas mais gordinhas, pessoas que têm dificuldades físicas e outras não. Todos esses carros físicos são perfeitos para a nossa jornada. E todos eles têm o seu propósito. Tudo está em equilíbrio na nossa natureza. Então, mas eu queria tanto ser mais alto, eu queria ser mais baixo. Tem muita gente que se queixa, e é normal, né? Infelizmente, nós temos esse costume de reclamar de tudo que a gente é e de tudo que a gente tem. Nunca está feliz com o tipo de cabelo que se tem, com a pele que tem, com o tamanho do corpo. Mas, se a gente consegue fazer aquilo que pode, que precisa, para manter a saúde, o equilíbrio, ótimo. Porque a genética é diferente, somos todos diferentes. Tem pessoas que têm geneticamente a estatura mais alta, a estatura mais baixa, e tem coisas que não dá para alterar. Então, são estruturas físicas diferentes, todas elas são perfeitas. Então, olhar para si mesmo, experimentar hoje, se olhar no espelho e dizer, eu me amo, eu gosto de mim, gosto do que eu sou, da experiência que estamos vivendo hoje. Se amar é muito importante. E o livro continua, experimente hoje, trabalhar e servir além do próprio dever, que lhe seja possível. Então, nessa jornada, na vida que a gente leva, é uma correria, é uma loucura. O dia parece que não rende, mas existem coisas que a gente pode fazer, além daquilo que a gente deve, que é uma questão de obrigação. Um exemplo, tem muitas pessoas que, um exemplo, no trânsito, num cruzamento, nós estamos às vezes com pressa e queremos muito, poxa, mas ninguém me dá passagem, um cruzamento muitas vezes
sem um semáforo e precisamos da cortesia de outra pessoa para conseguir atravessar um cruzamento. E a gente sempre espera que o outro nos dê essa travessia, né? Que outra pessoa faça isso por nós. E aí a lição nos pede por que não ser a pessoa que cede? Por que não ser a pessoa que oferece o pão, um alimento, uma ajuda, um ouvido? Por que não? Muitas vezes existem muitas pessoas que hoje ajudam os outros e elas precisam muito de ajuda. Então, tem tanta gente hoje que se doa, passando por dificuldades tão grandes e ainda assim elas estão lá, esperando para auxiliar, auxiliando sem nada querer em troca. E nada é nada mesmo, nada material, não vão esperar bater palmas. As pessoas que ajudam de verdade, elas não querem palmas, elas não querem esse reconhecimento. Elas não precisam disso, porque fazem de bom coração. Então vamos experimentar hoje ser essa pessoa, se é que você já não é. Essa pessoa que se oferece, que dá a passagem, que divide o pão. Essa pessoa que mesmo doendo no coração, a pessoa que sorri, a pessoa que tem sempre uma palavra amiga, alguma coisa alegre, feliz para dizer. E não só, muita gente diz, né? Então, o melhor amigo é aquele que empresta o ombro para a gente chorar. E na verdade não, o melhor amigo é aquele que consegue tirar de nós, mudar a forma de olhar aquele problema para que não precisemos mais chorar, para que olhemos para aquela situação e encontremos motivos para sorrir. E continuando nas frases do capítulo de hoje, ele ainda diz: observar, experimente hoje, observar, ainda mesmo por instantes, a beleza da paisagem que lhe emoldura a presença. É muito comum, e é para todos nós também, quando está muito quente, aquele verão bem 40 graus, 40 e poucos graus, a gente se queixar do calor que está fazendo. Nossa, que calor horrível. E quando a gente está no inverno e faz muito frio, a gente também se queixa. Nossa, que frio, impossível, está muito difícil. Esses extremos ainda estão presentes no nosso planeta porque eles estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, nos ensinar a valorizar sempre o outro lado. Então, quando ele diz para a gente observar a beleza da paisagem que nos cerca, se estiver chovendo, sempre dizer: nossa, obrigada pela chuva. O planeta precisa de água. Quando não estiver chovendo, tá um sol, nossa, que lindo esse sol. O planeta precisa de sol. Então, nós precisamos disso tudo ainda. E olhar para essa paisagem, para a casa onde a gente mora, pode não ser a casa dos nossos sonhos. Ela pode não estar da forma que a gente gostaria. Pode não ser a melhor vizinhança. Pode não ser o melhor ambiente de trabalho, mas ainda assim é um trabalho, é uma casa, é um teto, é uma oportunidade de crescer. Olhar sempre com otimismo para tudo aquilo que nos cerca e também com muita gratidão. E continuando, o mais difícil que ele pede talvez para nós seria: experimente hoje nada reclamar. Quantas pessoas, inclusive nós mesmos, reclamamos muitas vezes de muita coisa. Reclamamos, como eu acabei de colocar o exemplo, né? Se tá muito sol, é porque tá muito sol. Se tá chovendo muito, é porque é muita chuva. Se tá escuro, é porque tá escuro. Se tá claro, tá muito claro. Então tem pessoas que reclamam de tudo, o tempo todo. Nunca tá feliz com a situação que tá, com o salário que tem, o emprego que tem, a família que tem. Então, experimentar por um dia. Fazer esse esforço de hoje talvez não reclamar.
E muitas vezes é um desafio. Eu conheço, por exemplo, pessoas que adoram falar palavrão, assim, que é um hábito, às vezes, da pessoa, né? Usar esse tipo de linguagem. E tem uma colega que está se desafiando a bater os recordes de si mesmo. Então, quantas horas sem falar nenhum tipo de palavrão? Então, começou com 4 horas, depois dobrando para 8, depois foi para 12 horas, tentar bater o recorde de um dia inteiro sem falar nenhum palavrão. E aí a pessoa se desafia. Se a gente reconhece que reclama muito, começar a se desafiar. Não, até a hora do almoço eu não vou reclamar de nada. Mesmo que pense, aí se policiar para mudar esse tipo de pensamento e começar a ser um pouco mais grato, né, mais grata sobre aquilo que tudo que a gente tem. E ele continua: experimente hoje comentar unicamente os assuntos edificantes. E isso de novo, é um hábito que muita gente tem. Fazer exatamente o contrário. Quando a gente está num grupo de pessoas, sejam amigos, sejam colegas de trabalho, seja na família, é muito comum as pessoas apontarem os defeitos das pessoas. Claro que a gente precisa de amigos muito próximos desse norte, de falar pra gente: olha, eu acho que você está exagerando nesse assunto. Olha, você está insistindo nesse erro. Talvez, será que não é melhor? É claro que isso é de jeito, né? E às vezes a gente não tem esse jeito. Esquece de tomar esse cuidado do jeito que se fala. E acaba apontando os defeitos, falando, criticando, questionando os hábitos, as falas, as atitudes de outras pessoas. E nós, né? Quando a gente for falar muitas vezes de alguma coisa, e é claro que às vezes a gente tem boa intenção. Não estou dizendo, não vamos generalizar. Tem pessoas que apontam questões, apontam coisas que foram ditas, coisas que foram feitas, que podem estar enganadas, que podem ter sido baseadas em fatos inverídicos. E aí a pessoa precisa às vezes ser alertada, porque ela não conhece talvez a história, o que aconteceu, o outro lado da história para apontar aquilo. Então, como falar mal de alguém sem ouvir o outro lado da história. Então, e tem muitas pessoas que chegam até nós porque ouviu de alguém se queixar de alguma coisa. Então, às vezes, uma colega vem se queixar do seu companheiro, ou um amigo vem se queixar da companheira, e do colega de trabalho, vem se queixar de alguém da família, de qualquer pessoa. E se às vezes a gente conhece a outra pessoa, a gente para pensar, puxa, será que é bem assim? Você conhece o outro lado da história? Você já ouviu o que a outra pessoa tem a dizer sobre isso que aconteceu? E quando a gente ouve o outro lado da história, a gente percebe que não é exatamente da forma como a pessoa nos contou aquele fato. E acaba entendendo que talvez as duas pessoas tenham razão. E também as duas pessoas estão erradas. Porque cada um olha para as situações do seu ponto de vista. E é um hábito que nós precisamos criar de tentar pensar que será que é exatamente tudo isso? Será que... E o outro lado da história? Se eu puder consultar o outro lado da história, é a melhor coisa que a gente tem para poder ponderar a verdade. Se eu não posso considerar o outro lado da história, porque eu não conheço, a pessoa não tem como eu levantar a história, vale então não levar adiante aquilo que foi dito. Então, se alguém nos coloca algum assunto, a pessoa talvez está desabafando com a gente. Muitas vezes ela encontrou na gente uma certa segurança e ela começa a desabafar. Ah, tá tão difícil, a pessoa tá tão enganada, ela fala muita bobagem, tá muito difícil levar isso adiante. Então a gente escuta, tenta orientar e não levar adiante. O mais importante é não levar
esse assunto difícil adiante. Porque a pessoa desabafou, contou um fato, eu não vou contar isso para outra pessoa, né? Então, é aquela, né, a velha fofoca. Então, não fazer fofoca, não falar mal, não ser maledicente daquilo que a gente, principalmente, não conhece todo o fato, toda a história, os lados da moeda. E é claro que às vezes entre reuniões íntimas a gente acaba mesmo desabafando também, porque às vezes são desafetos comuns. Ah, você viu fulana que falou aquilo, que fez aquilo? A outra pessoa falou, ah, é mesmo. Nossa, tá difícil, né? Só fala isso, só fala aquilo. Mas, às vezes são 2 ou 3 pessoas que têm um certo desafeto por motivos diversos, podem ter fundamento, mas também pode não ter. Se eu não sei o outro lado, o que a pessoa está passando, por que a pessoa está dizendo aquilo. Lembra que também muitas vezes as pessoas dizem coisas que a gente se melindra um pouco, né? A pessoa falou alguma coisa, não gostei porque mexeu com o meu orgulho, então não gosto da pessoa. E ponderar isso, né? Ponderar muito, porque a gente vai ouvir mesmo muitas coisas que a gente não concorda, que muitas delas não verdadeiras. Então, o importante sempre é não levar adiante. Numa conversa, ser a pessoa que traz um assunto mais elevado, uma descoberta científica, comentar de um livro que se leu, de um filme que se assistiu, de uma coisa boa que alguém fez. Sempre ter, né, no catálogo de assuntos as coisas edificantes que a gente pode passar. Outra coisa para a gente experimentar hoje: refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual seus sentimentos ainda não se afinem. Esse é um hábito muito saudável para a gente tentar todo dia. Então, quando a gente for falar de alguém que falou que a gente não se deu muito bem, porque teve um atrito, uma discussão, um desentendimento. Quando alguém nos perguntar, e isso é bastante difícil de fazer, é um hábito, como fala, é uma coisa de a gente ganhar esse hábito, de se policiar para experimentar hoje, como ele diz, né, o livro, experimentar hoje, não é amanhã, não é todo dia, hoje. Então hoje, quando alguém tocar no nome de alguém que eu não gostei, ou que a pessoa me feriu, me magoou, ou que eu não vou com a cara. Tem gente que simplesmente não vai com a nossa cara. E a gente também, às vezes, não vai com a cara das pessoas. O que ela fez? A gente não fez nada, a gente só não bateu o santo, que nem a pessoa fala. Então, tentar trazer coisas que a pessoa tem de qualidade. Ah, mas eu não lembro nada que a pessoa tenha de bom. Então é melhor não dizer nada sobre a pessoa. Não dizer nada sobre ela. Porque é comum a gente também concordar com as coisas que as pessoas dizem. Nossa, como ela é fofoqueira, né? Ai, é mesmo. Mas, psicologicamente falando, quando alguém fala bem de alguém, é comum a gente olhar para a própria pessoa que está falando e olhar para ela com outros olhos. Então é uma coisa também da gente se colocar, né, na reunião de uma forma um pouquinho mais elevada. E é um hábito, porque não é uma atitude fácil. Nós ainda somos seres muito orgulhosos, fácil, né, de magoar, fácil de ofender. Não quer dizer que a gente não posso me ofender com o que a pessoa diz. A gente vai se ofender sim, porque tem pessoas que falam muitas bobagens por aí. Tem muita gente que ofende, que magoa, que não se importa com o nosso sentimento, mas não estamos falando dela, estamos falando de nós, do que é que nós podemos fazer, do que é que nós precisamos fazer. Então é a nossa atitude, o que é que nós podemos experimentar fazer hoje. E um outro hábito para experimentar hoje: falar sem azedume e sem agressividade na voz. E esse é um hábito que eu particularmente preciso corrigir, porque da maneira como eu falo, às vezes tem gente que acha que eu estou sendo muito arrogante, pelo tom da minha voz, pela altura dela. Então, para quem algum dia
se ofendeu achando que eu estava sendo um pouco agressivo, já peço mil perdões. Não é a intenção. É muitas vezes a forma com que a gente aprende a se pronunciar, até pelo seu trabalho, pela forma com que a gente precisa lidar, o tom de voz, às vezes a pessoa fala mais alto, a gente acha que já está gritando, então, e é difícil ponderar isso, porque a gente mesmo não percebe que está, né, tendo essa agressividade na voz. Mas existem pessoas, por um outro lado, que fazem questão de agredir com as palavras. Então, o livro fala pra gente, se nós notarmos certa agressividade, principalmente no trato familiar, melhorar essa questão. Experimentar hoje, será que hoje eu consigo? Não, vou. E perceber, porque às vezes as pessoas, principalmente as mais próximas, elas vão nos alertar. Nossa, não tem outro jeito para falar? Dá para falar de outra forma? Parece até que vai bater em alguém. E a gente se olhar, falar, nossa, não percebi que eu estava sendo assim, de uma forma tão agressiva. Não era a intenção. E é bom, às vezes, a pessoa também saber que não, a pessoa não está querendo ser agressiva, é só uma forma de dizer. Por isso que o diálogo é tão importante. Não ficar achando. Chegar na pessoa e dizer, olha, hoje o seu tom de voz pareceu bem agressivo. Pra gente se cuidar. Pra na próxima vez que for falar com aquela pessoa, se pronunciar, tentar melhorar esse tom, essa forma de dizer. Porque é complicado olhar para si mesmo, né? Se a gente pudesse tudo que fala, vamos supor, gravar o nosso dia e depois chegar à noite e rever os melhores e os piores momentos do dia, seria ótimo, né? A gente ter esse feedback, mas não tem. Talvez quando a gente desencarnar, a gente possa rever o filme que a gente gravou aqui, enquanto encarnados, mas não é em tempo real. A gente não consegue chegar em casa e dizer, ah, deixa eu olhar o que eu fiz hoje, deixa eu ver se eu... Dá pra gente ponderar, dá pra colocar na memória tudo aquilo que foi feito, que foi dito, e aí talvez conseguir ponderar. Mas é preciso ter paciência consigo mesmo também. Lembrar então de quando a gente estiver falando e notar que tá uma pessoa que, pai, eu já estava meio nervosa, estou meio amargurada. Então, às vezes o silêncio ajuda. Né? Naquele dia, você falou, não, hoje eu não estou muito bem, é melhor eu não esticar a conversa com ninguém, porque senão eu vou acabar falando de forma depressiva, vou ficar falando, reclamando de tudo, fazendo todos os passos que a gente passou aqui e que a gente não conseguiu experimentar naquele dia. Então, vale essa reflexão. Né? Também vale experimentar hoje ler algum trecho construtivo. Então, principalmente nos dias em que a gente percebe que tudo deu errado, que as pessoas que nos encontraram, elas nos magoaram, que foi um dia difícil, ter sempre à mão um trecho, um livro, uma leitura. Tem um site, por exemplo, que a gente sempre indica de textos, que é o Momento Espírita. E ele tem diariamente tem textos lá, que são tirados de várias fontes, reflexões baseadas também nos livros do Espiritismo, textos de autoajuda. Então, vale, se você quiser virtualmente, se não quiser, né, pela internet, tenha sempre um livro, aquele de mensagens diárias, né, momentos de sabedoria, momentos de esperança, são livrinhos pequenininhos, que dá pra gente ter na bolsa, na carteira, em algum lugar de fácil acesso. Então, aquela hora que a gente percebe que tá tudo meio cinza, tudo meio obscuro, procurar essa leitura. Alguma coisa que faça com que a gente possa melhorar essa vibração, esses pensamentos. Também vale experimentar hoje, praticar pelo menos uma boa ação, sem contar isso a pessoa alguma. Então, às vezes não dá para fazer uma boa ação todo dia, mas o que a gente pode considerar uma boa ação? Abrir a porta para alguém, dar passagem. De repente eu fui tomar um café na padaria e ao invés de vou comer um pão de queijo, tomar um café, eu vou pedir um pão de queijo a mais
e porque eu cruzei com aquela pessoa lá fora que eu percebi que estava precisando, estava pedindo ajuda, passar e deixar ali um pãozinho para a pessoa. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. E essa é uma ação, uma coisa, a gente está falando de caridade física, né? E também tem a caridade moral. Aquela de muitas vezes falar um bom dia para aquela pessoa que às vezes parece que ninguém fala com ela, passar perto, deixar um copo, oferecer, quer um copinho de café lá no trabalho, ceder o assento dentro do ônibus para uma pessoa que aparentemente está debilitada, está mais cansada do que a gente, ou às vezes não está mais cansada, mas a pessoa parece precisar muito. E por que não? Então a caridade é feita de pequenas ações. A gente não precisa ter muito dinheiro, ter muito tempo disponível para praticar a caridade. Essa boa ação, experimentar hoje, é uma pequena atitude. Um sorriso é uma boa ação. Um bom dia, uma boa tarde. São pequenas coisinhas que a gente pode fazer todo dia e que pode mudar a vida de uma pessoa. A gente não tem ideia do quanto uma pequena ação pode transformar aquele dia para outra pessoa. Então vamos experimentar. Hoje, não dá? Amanhã, experimentar. Fazer uma pequena atitude do bem. Plantar uma sementinha do bem. Vamos também experimentar hoje. Cultivar tolerância para com a liberdade dos outros sem atrapalhar a ninguém. Olha que importante isso, né? Cultivar a tolerância significa que as pessoas são livres para fazer e falar aquilo que elas bem entendem. Tem muita gente que hoje até briga por isso, né? Fala que eu tenho liberdade de expressão, eu falo o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas, e sabendo disso, cabe então hoje para a gente refletir. Se a pessoa acha que pode dizer tudo o que pensa, então eu vou me colocar no direito de não retrucar, de não responder, porque conhecer esse limite. Essa questão a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então, essa questão de eu tenho liberdade plena para fazer o que eu quiser. Não. Paulo de Tarso lembrou bem, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. A gente pode, sim, falar o que quer, fazer o que quer, pode. Tem plena liberdade para tudo isso. Mas será que eu devo? E essa é uma reflexão que a gente faz para nós, né? Mas e quando vem do outro? Quando vem de outra pessoa? Que ela acha que está no direito de dizer o que pensa, de falar a sua opinião sobre tudo. Quando se está, claro, entre amigos, né, a sinceridade é muito importante sempre. Mas estamos falando de pessoas do dia a dia, daquelas pessoas que a gente não tem essa liberdade, essa afinidade para conversar, para debater certos assuntos e continuar seguindo amizade, o dia a dia, sem problema nenhum. Sem melindre, sem mágoa, sem nada. Estamos falando daquelas pessoas que falam sem pensar, sem se preocupar o que é que o outro está pensando, o que é que o outro está dizendo e até onde eu devo ir. Tem muita gente que acha, não, eu vou dizer o que eu penso e a pessoa que cuide do que ela recebeu. Então, muita gente não se preocupa, não se importa com o que o outro está pensando também. Não é um diálogo, né? É uma imposição de ideias. Isso é bem complicado. Então, a gente precisa tolerar. Tem que ter essa tolerância. Porque as pessoas vão dizer, muitas vezes dizem coisas incorretas, porque não conhecem os fatos. Tem muita gente que diz coisas porque nunca leu sobre o assunto, e aí começa o achismo. A leitura, o estudo é a maior riqueza que a gente tem. Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece sobre tudo. E não é ler só um tipo, não, leia sobre tudo. Tente conhecer sobre muitas coisas. Isso enriquece a nossa mente, o nosso cérebro e a nossa cultura. Porque a gente possa falar sobre os assuntos
não no achismo, mas num certo conhecimento de causa. E, por último, experimentar hoje, atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e em breve tempo realizaremos a conquista da paz. Então, André Luiz chama a atenção aqui para que a gente consiga plantar todos os dias uma sementinha do bem. Nos outros, mas principalmente em nós, nas nossas atitudes. Porque aí pode estar acontecendo qualquer situação. A nossa mente, o nosso sentimento está em paz. Porque tudo que fizemos, tudo que dissemos foi numa intenção sempre positiva, sempre cuidadosa, e mesmo que não tenha sido de caso, né, pensado, falado alguma coisa que não foi programada, às vezes porque nós somos falhos, não nos esqueçamos disso. Todos nós estamos aqui aprendendo, todos nós temos erros, temos muitas coisas para aprender, para melhorar, mas muitas coisas mesmo. Então, lembrar de uma frase de Chico, né? Por que eu vou cobrar tanto do outro aquilo que eu mesmo não consigo fazer? Então, por que eu cobro que o outro seja perfeito se eu não sou? Por que eu vou cobrar do outro que ele cuide melhor daquilo que fala ou daquilo que faz se eu não cuido? Então, precisamos cuidar, sim, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, porque é dessa forma que a gente consegue plantar uma sementinha e cultivar essa paz. Então, e foi assim que Jesus nos ensinou. Ele veio dizendo como fazer e mostrando como. Foi alguém que praticou caridade, que amou ao próximo como a si mesmo. Ele mostrou quem é o nosso próximo. São todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Então, vamos experimentar hoje um pouquinho melhor, um pouquinho mais feliz, com um pouco mais de gratidão, sem mágoa, sem guardar mágoa por ninguém, porque isso não vale a pena. Não vale a pena guardar mágoa por uma coisa que foi dita, por uma coisa que alguém falou, se a gente não parar para pensar, e se eu tivesse naquele lugar, o que eu faria, o que eu diria, o que eu ia pensar? Sempre cuidar dessa troca, se colocar no lugar do outro, é muito importante. Então, eu agradeço a presença, a participação de todos. Fiquem todos na paz de Deus e que a sua semana seja excelente. Boa noite, graças a Deus.